Me chamo Kátia, sou aluna de arquitetura e urbanismo. Eu vou apresentar essa parte era do Felipe, né? Felipe também faz parte do projeto e ele não pôde estar presente, está fazendo uma viagem. E ele pediu para eu apresentar o panorama de Minas Gerais aqui em relação às comunidades quilombolas. Aí, assim, para fazer um pouco da introdução, né? As comunidades quilombolas em Minas Gerais, elas têm resistido e lutado para se manterem vivas, né? No sentido de reconquistar seus territórios, em busca de uma vida digna e cidadã, né? Onde o respeito e a valorização da sua identidade seja uma coisa naturalizada. Aí, em relação ao histórico daqui de Minas Gerais, a gente tem que no século XVIII, nos séculos XVIII e XIX, Minas Gerais recebeu um grande contingente de população negra. E isso ocorreu devido a um grande movimento econômico, político e social. E esse movimento é decorrente da descoberta de ouro, diamante e outros minérios. Aí, a partir disso, houve um fluxo de negros escravizados trazidos da África e também regiões da América Portuguesa, né, como o Nordeste aqui brasileiro, para essa região de Minas Gerais. O movimento uniu, de certa forma, o povo preto para que se organizasse em torno de um território, de um modo de vida, de um trabalho ou de uma organização religiosa. Várias, várias comunidades negras surgiram nesses dois séculos, né, no século XVIII e século XIX. Aí, a partir do fim da escravização institucionalizada, né, em 1888, a população afro-brasileira foi alijada do trabalho, das terras e da educação. Um exemplo disso é que a Lei de Terras de 1850 foi totalmente excludente para a população negra. Dessa forma, os povos pretos tiveram que resistir, né? E o que significa que eles tiveram que buscar formas autônomas para sobreviver e exercer sua alteridade perante a situação. Que situação que era essa, né? A situação de uma sociedade que não reconhecia essas comunidades no novo imaginário republicano. E até o ano de 2000 eram reconhecidas 66 comunidades negras de origem quilombola no estado de Minas Gerais. A população negra, através do processo de busca, né, da identidade, de organização, com apoio do projeto Quilombos Gerais, que foi realizado pelo. Foi realizado, não, né? Foi apoiar. O projeto Quilombos Gerais foi realizado com o Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva, e apoiou, né, a população negra nesse processo de identidade e organização, junto com outras entidades, né? E isso culminou no reconhecimento e auto-reconhecimento, né, de 500 comunidades quilombolas. Aí a população quilombola de Minas Gerais, em grande parte, tem suas origens do povo banto, das regiões sul e sudeste do continente africano, né? Isso foi documentado a partir da descoberta de dialetos, né, origens linguísticas do povo banto, em comunidades como as que existem em Diamantina, no Cerro e em Bom Despacho, por exemplo. O que acontece? No estado de Minas Gerais, existem regiões de grande concentração de comunidades quilombolas. E isso se deve a um período que houve a migração da população para os centros urbanos e áreas de pungência econômica. Aí, dentre essas regiões, estão o Médio Jequitinhonha, no Vale de São Francisco, e outras regiões mineradoras do estado, né? Essa pungência econômica tem muito a ver com a mineração, né, aqui no estado de Minas Gerais. Aí a distribuição das comunidades quilombolas em Minas Gerais tem concentração nas regiões do norte de Minas, do Jequitinhonha e região metropolitana de Belo Horizonte, onde se encontram mais de 70% do total do total dessas comunidades quilombolas. E aí, segundo o CEDEFES, existem aproximadamente 400 comunidades quilombolas no estado de Minas Gerais, distribuídas por mais de 155 municípios. Isso. Aí, aqui, alguns pontos de atenção, né, em relação ao panorama de Minas Gerais, que, né,
são pontos que a gente tem que se atentar em relação às comunidades quilombolas, né? Uma delas é a falta de fomento de políticas públicas, que é uma realidade aqui em Minas Gerais e em outros estados brasileiros também. E aí a gente também pode pensar, né, que devido à falta de políticas públicas também há um desconhecimento pelas comunidades quilombolas dos projetos do governo que podem beneficiar essas comunidades. Outro ponto também é a questão da violência em relação à disputa pela terra, que é, inclusive, um dos principais problemas das comunidades quilombolas do Estado, né? A maioria dessas comunidades perdeu seus territórios devido, na década de 1970, de 1960, houve um processo de grilagens, e isso fez com que essas comunidades perdessem seus territórios. Eu não consigo entender muito bem isso aqui, mas é mais ou menos isso. E a conjuntura atual dificulta o acesso ao direito ao território, né? Que a gente entende, né, essa questão de conjuntura mesmo como uma questão que está diretamente, como que eu posso dizer isso, né? Atacando mesmo os direitos das comunidades quilombolas, das comunidades tradicionais como um todo. Outro grande problema, outra grande questão, né, a ser pensada em relação às comunidades quilombolas é a questão fundiária, né, que não se resolve, né, essa questão da efetivação do direito ao território, devido à burocracia, né, mas tem vários interesses aí da iniciativa privada que não deixa que essa questão fundiária seja resolvida de fato por essas comunidades tradicionais. Aí tem também a questão da fragilidade do marco legal, né, que no artigo 68 da Constituição Federal, no decreto de 2003, a Convenção de 169 da Organização Internacional do Trabalho, onde o Brasil é signatário, institui a autodeclaração das comunidades como quilombola e a consulta sobre qualquer intervenção no território. E também tem o decreto de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais, entre outras legislações correlatas. Tem essa fragilidade do marco legal, né? Aqui são mais ou menos, que eu apresentei, são mais ou menos as leis que falam a respeito, né, das comunidades quilombolas, os marcos legais que vai proteger, mas tem essa questão da fragilidade delas, né? Tem processos bem encaminhados, que processos de quilombos no norte de Minas, gurutubanos e brejo dos crioulos, né? Essas comunidades tiveram seus territórios recortados por fazendas e empreendimentos, e aí essas lutas são históricas lá nessas comunidades, né? E aí esses dois grandes grupos resistem em seus territórios e no entorno dele, visando a reparação histórica dos territórios tradicionais, né, que foram aí recortados. E há diversos casos emblemáticos também, como o caso nos quilombos do Cerro e de Paracatu, que eles lutam contra a mineração, né, que polui o entorno, destrói todo o meio ambiente, a terra ancestral, prejudicando a cultura, o modo de vida dessas comunidades. Aí tem a questão cultural, né, que tem a ver com a desestruturação social, que é a falta de terras, né, e a geração de renda acarreta, né. Aí Minas Gerais é um estado que é riquíssimo em diversidade cultural entre os quilombolas. Religiosidade, música, danças, dialeto de matriz africana, artesanato, trabalho de multirão, entre outras expressões que são bases da existência desses grupos, né. Aí também tem a questão das igrejas neopentecostais, que também é outro ponto de atenção, né, porque essas igrejas, elas impõem valores que não se encaixam com o viver dessas populações, né. Aí, por exemplo, nas comunidades do Baú e do Ausente, no município do Cerro, a igreja proibiu os adeptos de frequentarem as festas de santos.
Então, isso é outra coisa também, de participarem da guarda de catopês e de conversarem, inclusive, no dialeto banto, né? Então, a gente percebe aí como que essas igrejas, elas podem ser impositoras aí de valores que não são propriamente da comunidade. Aí, outro ponto é a degradação ambiental, né? Que influem na vida de todo mundo, né? Mas e das comunidades quilombolas, principalmente porque é, tem uma relação muito forte com os territórios, né? Com a questão do território, da terra, inclusive, né? Do chão. A gente pode ver isso, inclusive, através assim da capoeira mesmo, como que tem toda essa questão, né? Do chão, de estar ali próxima ao chão e à terra, né? Propriamente dita, a terra tem uma valorização muito grande da terra. Aí, com essa degradação ambiental, atividades comuns, como pesca, caça, cata de raízes e frutos, ficam comprometidas, né? Aí a inexistência de uma legislação estadual também é outro ponto a se observar, né? Porque lá na fragilidade do marco legal, inclusive, a inexistência de uma legislação estadual influi nisso, né? As apropriações do espaço original, mediante a inserção de atividades econômicas, tendem a ocasionar a redução de terras das comunidades quilombolas, acarretando a ausência de autoestima, a migração e a falta de espaço para a produção. Também tem a questão da conjuntura política atual, né, que a gente vive num momento desfavorável em relação à efetivação das políticas públicas, em relação aos quilombolas, né, e a organização, e é exatamente por isso que a organização e a articulação é muito importante nesses períodos de ameaça, né, e ruptura de direitos. E aí é necessário reconhecer que há uma grande demanda social, estética, política e humanitária, né, que está represada no que tange os direitos das comunidades quilombolas no Brasil e em Minas Gerais. Eu sou Isabela, aluna de Engenharia Urbana, e eu vou falar um pouco sobre os recortes das cidades históricas. Esse é um mapa, né, que mostra aí quais são as cidades que fazem parte da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais. As cidades históricas estão representadas em amarelo, e para gente falar que as comunidades quilombolas estão mais concentradas, assim como a Kátia falou, estão mais concentradas aí na região metropolitana de Belo Horizonte, e no norte de Minas, com a cidade de Paracatu, e no noroeste de Minas, com a cidade de Januário. É importante destacar também que muitas dessas cidades tiveram comunidades quilombolas que foram destruídas ao longo do tempo por expedições à caça, a quilombos e outras coisas mais. Muitas dessas comunidades quilombolas têm os seus ancestrais de origem da Rota da Mina, né, que são povos vindo de Gana e Burkina, Togo, Nigéria, que tinham muito conhecimento de mineração e também de agricultura. Minas Gerais possui aí 311 comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Palmar. As cidades históricas têm um total 53 comunidades quilombolas. Brumadinho com 3, Conceição do Mato Dentro também com 3, Diamantina com 3 comunidades quilombolas, Itabira com 2 comunidades quilombolas, Januária com 30 comunidades quilombolas, Paracatu também com 5 comunidades quilombolas, Mariana com 1 comunidade quilombola e o Cerro com 6 comunidades quilombolas. Esses dados são atuais, né? A última atualização dele foi nesse ano, no mês de julho, aí que eles encaixaram a comunidade que está numerada como 41
que é a comunidade quilombola de Brejo do Amparo, no município de Januária, e eu faço um destaque aí também às comunidades que a gente vai trabalhar, que são as comunidades de Candeia, no município de Conceição de Mato Dentro, na comunidade de São Domingos, no município de Paracatu, e a comunidade Vila Nova, no município de Cerro. Boa tarde a todos, meu nome é Hanan, sou aluno de Engenharia Ambiental na UFOP. Vou falar um pouco agora mais específico sobre as 3 comunidades que vão ser objeto de estudo do fórum, né? Os colegas trouxeram um recorte mais geral das comunidades tradicionais, agora eu vou falar um pouco mais especificamente sobre cada uma delas e como elas se localizam no território municipal e no território estadual. A primeira das nossas comunidades é a comunidade quilombola Vila Nova, que está na cidadezinha de São Gonçalo do Rio das Pedras, distrito do Cerro, que assim como o Milho Verde, né, está localizado no Alto de Jequitinhonha e é cortado pelo Rio das Pedras, que inclusive influenciou no nome da cidade, e é cercada pela Serra do Espinhaço. Seu acesso é por terra, na estrada que liga Milho Verde a Diamantina. Eu trouxe uma figura aqui, assim, meio infantil, né, mas bastante didática, onde mostra a localidade da comunidade, da cidadezinha de São Gonçalo das Pedras em relação às principais cidades do território estadual. A cidade está a 338 quilômetros da capital mineira e 7 quilômetros de Milho Verde, da cidade de terra. Dá para observar que a cidade está mais próxima de Diamantina do que do Cerro, né, que é a cidade sede desse distrito. E há relatos que os primeiros familiares do local teriam vindo de Água Santa, perto da Mata dos Crioulos, em Santo Antônio, do Itambé, e migraram para diversas localidades da região e se instalaram lá em São Gonçalo do Rio das Pedras. Aqui eu trouxe uma imagem aérea, né, tirada do Google Earth, lá do distrito, que aí dá para a gente ver um pouquinho da dinâmica da cidade, né? Dá para perceber que a densidade populacional da cidade não é grande, é uma comunidade pequena. Dá para perceber também que ao lado esquerdo ali do mapa, o rio Jequitinhonha passa próximo à cidade, e o Capivari à direita. A segunda comunidade que nós trazemos aqui, objeto de pesquisa, é a comunidade quilombola de Candeias. Ela está localizada na cidade de Conceição do Mato Dentro, cidade essa que se localiza na região central de Minas, na mesorregião da metropolitana de Belo Horizonte, na vertente oriental da Serra do Cipó, da Cordilheira do Espinhaço. A cidade está a 167 quilômetros de distância da capital mineira e a 740 metros de altitude, integrando o circuito da Estrada Real e o circuito da Serra do Cipó. Candeias é um lugarejo distante de Conceição do Mato Dentro, e ela fica depois do distrito de Itacolomi. Ela é de povoado remoto e com mais de 100 anos de ocupação. Aqui trazendo as métricas, né, as distâncias, ela está a 26 quilômetros de Conceição do Mato Dentro, e a 9 quilômetros do distrito de Itacolomi, e a 189 quilômetros da capital mineira. Aqui eu trouxe um vídeo com uma imagem aérea lá da comunidade de Candeias, né? Tá, vamos ver se dá para ir aí. Essa é a igrejinha lá da cidade, se eu não me engano, São Rosário, o nome dela. É uma comunidade bastante pequena, com poucas residências. Essa via aí, onde o carro está passando, é a principal via aí da comunidade. Na vegetação da região, predomina a espécie candeia, né, que foi o que deu origem ao nome aí da comunidade. Esse povoado tem uma visão privilegiada, né, com grandes perspectivas visuais para montanhas da Cordilheira do Espinhaço. A gente tem imagem da Cachoeira do Tabuleiro, né, a cachoeira muito famosa aí na região, no Parque Estadual. E a árvore candeia, que originou o nome da comunidade. A terceira e última comunidade, objeto de estudo do fórum,
é a comunidade quilombola de São Domingos, localizada em Paracatu. A cidade de Paracatu está localizada na região noroeste de Minas Gerais. Ela fica a 40 quilômetros de distância de divisa com o estado de Goiás. E fica a 482 quilômetros da capital mineira. Está mais perto de Brasília do que da capital mineira, né? A comunidade de São Domingos está localizada a 8 quilômetros do centro de Paracatu, então está próximo do centro urbano da cidade, e isso facilita o acesso a serviços básicos, né, de saúde, educação, por exemplo. Próximo à comunidade de São Domingos, que é uma área de proteção permanente, encontra-se a mina de ouro da King Cross. Paracatu, aí, que é um dos principais produtores de ouro no estado de Minas Gerais e no Brasil, né? E a estimativa é que a comunidade está instalada nesse local há mais de 200 anos. Aqui eu trouxe um mapa da cidade de Paracatu, localizando as comunidades quilombolas presentes na cidade. A gente pode ver ali a comunidade de São Domingos, que ela está bastante próxima ao centro de Paracatu, que facilita algumas espécies de serviços e acessos, né? E outra imagem aqui, imagem aérea, tirada por meio do Google Earth, localizando a comunidade de São Domingos e demonstrando a proximidade da mineração de ouro, né, a mina da King Cross, dessa comunidade. Inclusive, alguns documentos relatam uma influência negativa, né, dessa mineração na qualidade e na quantidade de água, né? Em relação à quantidade, principalmente ao assoreamento dos corpos hídricos. Em relação às comunidades quilombolas, né, eu e a Mariana fizemos a pesquisa, e aí, assim, para um levantamento prévio a respeito dessas comunidades que serão trabalhadas no projeto aqui, né. Aí a primeira comunidade é a comunidade de Candeias, que fica em Conceição do Mato Dentro. Aí a Secretaria Municipal, né, as responsáveis são a Silvana e a Ágata, e a secretária ela é a Diva, e aí tem esses e-mails que são, que dá para entrar em contato para conseguir mais informações a respeito da comunidade, né, eu entrei em contato com esses e-mails. E aí, em relação à localização, é o lugarejo de Candeias, como um dos meninos apresentou, me desculpa, eu não recordo o nome, que fica depois do distrito de Itacolomi, no distrito de Itacolomi, mas depois no município de Conceição do Mato Dentro. Aí, em relação à história, o lugarejo tem mais de 100 anos de ocupação, e o primeiro morador foi Hilário Candeia. A ocupação a partir da instalação de atividades agropecuárias nas roças do entorno, né? Então, tinham atividades agropecuárias no entorno ali do distrito de Itacolomi, e a ocupação desse lugarejo se deu devido a isso. E aí também tem a questão da Capelinha do Rosário, que foi construída pelo padrinho da moradora Eva Candeia, que é das moradoras mais antigas que tem lá também. Em relação à infraestrutura, o vilarejo possui cerca de 12 moradias, né, ativadas, no caso, 12 habitações que são habitações, e são 20 edificações em estrutura de madeira e pau a pique. Esses dados, assim, de 12 moradias eu consegui no site do Cefes, como que é? Eloy, como que é, gente? Eu esqueci o nome da... CEDEFs. Isso, CEDEFs, muito obrigada. Do CEDEFs. E a questão das 20 moradias em estrutura de madeira e pau a pique eu consegui no site da Prefeitura de Conceição do Mato Dentro. E lá possui energia elétrica. Aí, em relação à organização social, tem a Associação Comunitária Quilombola Unidos de Candeias, eles se organizam através dessa associação, e, assim, em relação à organização mesmo da comunidade,
quem está à frente, por exemplo, da manutenção e do cuidado com a capelinha do Rosário, que seria talvez até um dos patrimônios mais importantes ali da comunidade, é a Eva Candeia, né? Ela é zeladora e guardiã. E aí, em relação à economia, os moradores vivem do trabalho feito em uma fazenda da região. E de cultura tem o Arraiá da Perna Bamba, né, que é uma quadrilha, festa junina, no formato que a gente conhece. Eu imagino que seja no formato que a gente conhece, até eu vi isso também no site da prefeitura, um anúncio, né, desse Arraiá. E a festa de Nossa Senhora do Rosário, que está ligada à Capelinha do Rosário aí, que é o centro lá da comunidade. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Mariana, eu sou do curso de Arquitetura e Urbanismo também, e eu estou no 5º período. Aí eu vou falar um pouco para vocês sobre o quilombo de São Domingos, que está localizado em Paracatu. Kátia, se você quiser me completar com alguma coisa, você pode me interromper, não tem problema não, mas aí eu vou falando. Então, igual o Hanan tinha falado, o quilombo de São Domingos, ele está localizado no município de Paracatu, que é mais ou menos no noroeste de Minas Gerais. A história desse quilombo, ele tem mais ou menos 200 anos de história, localizado nessa região. E aí, nos lugares que nós fizemos a pesquisa, uma senhora que mora no quilombo, eu achei muito interessante a fala dela, que ela disse que temos 3 grupos familiares fundadores. Então, o interessante da gente ler isso aqui, se coloca na posição da pessoa, né, falando. E aí traz uma personalidade para a fala dela. Ela fala os Ferreira, os Lope e os Mendanha, como se realmente fossem pessoas que a gente conhecesse, né? Mas para eles é muito próximo. E aí a maioria das pessoas habitantes dessa região, elas são provenientes de escravos livres, ou seja, que trabalhavam em lavouras, trabalhavam em fazendas na região, e aí eles se tornaram livres. E aí, como não tinha nenhum lugar para ir, né, em decorrência do fator histórico, do fator cultural e econômico, formaram-se esses quilombos. O nome do quilombo, ele surge no momento que há uma pandemia, vamos dizer assim, na região, de febre, e aí eles rezam por São Domingos, e aí a pandemia acaba, e aí eles falam que foi graças a São Domingos. Então, daí vem o nome do quilombo. Ela é reconhecida desde 2004 como quilombola pela Fundação Cultural de Palmares. A infraestrutura do local. Eles têm água potável, vamos dizer assim, proveniente dos riachos, de riachos ali próximos. Esses 2 riachos são os Santos Reis e o Poções. Atualmente, pelas pesquisas que a gente fez, deu para perceber que os moradores reclamam muito da poluição desses riachos por causa da mineradora ali presente. Eles têm também, eles possuem luz elétrica, telefone público e coleta de lixo, que é proveniente do serviço de Paracatu. Eles têm um agente de saúde, não tem nenhum médico do quilombo em si, mas tem uma visita de um médico que vem da região de Paracatu, do município de Paracatu, até o quilombo uma vez por mês. Então, esse médico vai lá fazer atendimento para a população. A organização social deles tem, basicamente, 400 pessoas e 69 grupos familiares. E uma informação que a gente encontrou é que fala que as casas são bem dispersas, não são muito pertas. E eles trabalham como uma organização de liderança, ou seja, eles possuem um líder. Essa líder, estava falando que era ancestral, e era a Dona Cristina. Só que pelas pesquisas que eu fiz, parece que ela morreu em abril desse ano. Mas eu não sei como que repassou essa liderança daqui do próprio quilombo. Eles se organizam por meio de associação também, aí tem a Associação de Moradores e a Associação de Quilombolas de São Domingos. A economia do local. Eles trabalham, basicamente, tem um consumo deles e economia com o trabalho agrícola, com o gado leiteiro, e também algumas dessas pessoas, eles trabalham na mineradora ou na região de Paracatu, que é próxima ali, e também falam que eles fazem muito artesanato também. A cultura deles. O que é mencionado é que eles têm 3 festas principais, na verdade, a caretada e a tapuiada, acho que é assim que fala,
mas essas festas são, pelo que eu li, elas são destinadas apenas para homens negros. Não tem a presença de mulheres negras. Essas festas também, eles geralmente usam máscara, enfim, toda aquela ornamentação que a gente conhece, de roupas coloridas, enfim, chamativas. E a festa do padroeiro da cidade também, que é a maior de todas, que acho que, se não me engano, é comemorada em agosto. E aí tem um tópico que a gente colocou da relação com a atividade mineradora, qual é a relação do quilombo com a mineradora. Porque eu achei que eles falam muito sobre os problemas que são gerados pela presença na mineradora, né? A poluição dos riachos, que é onde é proveniente a água deles, que eles utilizam para o sustento da atividade do dia a dia, a secura desses riachos também, das nascentes, a disputa de terra aí, quando eu coloquei esse ponto, na verdade não é uma disputa de terra, mas é a questão que a mineradora ela vai tomando terreno, ocupando esses terrenos para mineração, a extração de minerais, que estão dentro até do quilombo. Então, vai criando um conflito entre o quilombo e os interesses da mineradora. A destruição de patrimônio cultural. O que eu achei é que havia não vou lembrar a construção que era certinho, não lembro se era uma igreja, mas a mineradora tomou essa região e foi destruída. E havia vários objetos lá também que foram perdidos pela comunidade quilombola. E aí eles citam também que tem o cemitério do quilombo, que ele está sendo a mineradora está chegando quase perto da região dele, ou seja, ela está quase tomando a localidade onde se encontra o cemitério deles. O quilombo Vila Nova de São Gonçalo das Pedras, no Sil. Ali os contatos também, para a gente ter informações a mais, mas igual o Hanan tinha comentado também, a localização desse quilombo é na região de Diamantina, perto do Vale de Jequitinhonha, e apesar dele estar mais localizado perto de Diamantina, politicamente, burocraticamente, ele é responsabilidade da prefeitura do município do Cerro. Então, todas as questões públicas que acontecem na região, por exemplo, coleta de lixo, enfim, energia elétrica, essas coisas são provenientes do município de Cerro. A história dele, como o Hanan tinha comentado também, cita-se que a migração dessas pessoas desse quilombo veio principalmente da região de Água Santa e de Santo Antônio de Itambé. Uma coisa que falo também nas pesquisas é que essa população ela teve um deslocamento muito constante até conseguir realmente se fixar numa região. Fala que elas passaram por pelo menos 10 localidades até se fixarem nessa região de Cerro. Ali na região tem exploração de ouro, diamante, e daí é proveniente também essa localização desse quilombo, porque tinha exploração, tinha as grandes fazendas, então eles trabalhavam ali no entorno, por isso que foi surgindo também essa localização fixa deles. E aí fala que a dona Nessilda foi a primeira moradora da vila. A infraestrutura ali do quilombo. Eles têm água tratada, essa água tratada ela é proveniente de poços artesianos, eles possuem esgoto também, de energia elétrica, eles possuem uma operadora telefônica e também uma telefonia fixa. Eu achei informação num trabalho de TFG, que uma moça fez muito interessante, depois eu mando lá no grupo, da UFMG, e aí ela conta também que lá tem uma creche e uma escola estadual, do ensino fundamental e do ensino médio. Lá ela fala também que a região antes era considerada rural, mas agora já é considerada uma aglomerada urbana, por causa da localidade dela, vamos dizer assim, onde ela está inserida. Ali tem um posto de saúde do SUS, não tem um hospital, que seria pago pela prefeitura, pelo município de Cerro, mas eles possuem um posto de saúde. E ela conta também que tem uma mercearia, um açougue, uma padaria, um bazar, 2 restaurantes caseiros, alguns bares e 2 pousadas. Na região passa, na verdade no quilombo passa 2 ônibus por dia na parte da manhã, bem cedo. Esse ônibus ele sai do quilombo e vai para o município de Cerro. Então, ele só passa 2 vezes por dia. A organização social do quilombo, apesar dele ter 98 habitantes, é considerado que tem apenas um grupo familiar, por causa da ancestralidade da conexão parentesca dessas pessoas. Eles se organizam de 2 formas principais, como
Associativismo Comunitário, que é a Associação Cultural e Comunitária Sempre Viva e a Fundação Universitária do Vale de Jequitinhonha. Essas associações, elas são responsáveis por organizar, por exemplo, coleta de lixo, creches, a escola. Então, elas estão ligadas à organização e desenvolvimento desses setores públicos, vamos dizer assim. Economia. O que eu achei que fala que eles têm uma dependência maior das cidades ao entorno, que seria, então, Cerro e Diamantina. Eles trabalham também, a região ali também tem um grande turismo devido às cachoeiras, tanto é que no Quilombo fala que tem 2 pousadas, e eles também tiram a economia deles da agricultura familiar, principalmente. No Quilombo tem uma fábrica artesanal de doces, eu achei essa informação também no TFG, lá da moça da UFMG, e é muito legal que ela conta a relação dessas pessoas com a fábrica. Eles trabalham também com lavoura, principalmente esses alimentos que eu coloquei aí: o milho, a mandioca, feijão, a batata, uva, jabuticaba, banana e a laranja. E a cultura deles está muito ligada também às festividades da Festa do Rosário. A Festa do Rosário, assim como as festas do Quilombo lá de Paracatu, São Domingos de Paracatu, também tem a presença apenas de homens negros. Não é proibido, né? Não é proibido, mas assim, não participam mulheres negras, apenas homens. Então, gente, finalizando, né, a apresentação aqui da aula coletiva sobre comunidades e povos tradicionais, nós temos aqui as referências bibliográficas, né? Tem alguns dados retirados do SEDEF, do site do Planalto, do Sindicato dos Professores, da UFMG, do site da UFMG, entre tantos outros aqui do site da Fundação Cultural Palmares, da Comissão Pro Índio, entre outras referências bibliográficas.